Um livro que conta a história da noite no Rio, desde a abertura dos salões, com a chegada da família real, às manifestações da Lapa. Os autores, Léo Feijó e Marcos Wagner, são apaixonados pela vitalidade social da cidade. Rio Cultura da Noite tem mais de 400 páginas e jeito de almanaque. É obra fartamente ilustrada, de leitura saborosa e muita informação. E o outro lado da noite vem de um artista alemão que faz sua primeira mostra retrospectiva no Brasil, no Centro Cultural dos Correios. Para Jan Zibert, as horas de maior inspiração acontecem depois que o sol se põe, porque as imagens ficam mais imóveis e não há grandes mudanças de luz. Para Jan Zibert e Marcos Wagner, a noite é mais do que o intervalo entre um dia de trabalho e outro. Eles são os nossos entrevistados de hoje em Cidade de Leitores. Marcos Wagner, parabéns por esse livro Rio Cultura da Noite, que você fez com Léo Feijó. É uma delícia. Primeiro, porque a história é toda pontuada pelos cronistas do Rio, né? Isso dá um sabor especial, muito ilustrado, né? Ilustrações de época, muita revista Fonfon do Rio Antigo. Depois tem aqueles cronistas mais modernos, tem a época de Copacabana. Marcos, me diz uma coisa, como é que vocês se juntaram para fazer o livro, para escrever essa história? E qual é a proposta principal? Bom, eu conheci o Léo, naturalmente, na noite. Léo é empresário da Noite Carioca, né? Sócio do Grupo Matriz. E aí surgiu essa proposta que o Léo fez inicialmente. Puxa, não tem nenhum livro que conte um pouco da vida noturna e tal. E era um assunto que me interessava muito, que eu já tinha publicado 2 histórias em quadrinho, graphic novels, né? Porque é uma história em quadrinho ilustrada, com uma temática mais de adulto, sobre a boemia de Copacabana nos anos 50. E então ele já sabia disso, a gente começou a costurar e ver a possibilidade de fazer esse projeto. Então é como se fosse uma biografia da vida noturna, da boemia carioca. Então a gente foi até a chegada da família real, que é um ponto importante de transformação da cidade, porque a população mudou completamente. Porque os hábitos que haviam aqui, pelos depoimentos e tal, eram de uma cidade muito provinciana, e essa corte que chegou da Europa estava acostumada com outro tipo de vida, né? Mas para começar, você já conta aqui, foram 7, 8, 9 dias de festa com a chegada da corte. Com muita festa. Mas a cidade, enfim, acompanhou, já havia. Acho que essa mistura que a gente tem aqui, né, dos índios com os negros, e enfim, já havia um caldeirão cultural propício a isso. E a mistura com o português, né, assim, nessa ordem, começou a haver justamente o processo todo que a gente vai entendendo, que é no final do século XIX, é que a cidade se configura exatamente como um centro de entretenimento cultural. Tem detalhes que vocês contam assim, que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha lido sobre isso, que o príncipe regente Dom Pedro I, por exemplo, manda vir professor de dança para o Rio de Janeiro, né? E aí tem aulas de dança, tem anúncios aqui, né? Ilustrações com os anúncios de aulas de dança na cidade. Eu achei isso muito interessante. E aí a gente vê que essa vida noturna ela vai se desenvolvendo, mas ela sofre a grande transformação a partir do transporte público, não é? Perfeito. Do evento do transporte público no Rio de Janeiro. Isso é um ponto muito importante para a gente entender a importância que o transporte de massa tem para a saúde da cidade. Porque quando as pessoas têm liberdade de ir para casa, voltar, e elas começam a se preocupar mais com o lazer, porque ela tem mais tempo para isso também. Então, as pessoas, com o advento do transporte público no final do século XIX, podiam ficar esperando mais tempo na rua, frequentando os cafés e restaurantes e fomentando a vida noturna. Isso tudo acontece, quer dizer, essa primeira grande movimentação da vida noturna na cidade, ali na região do Largo do Rocio, que se transforma em Praça Tiradentes. Perfeito. Justamente. Ali era o coração da vida noturna com os teatros. No teatro aconteciam eventos de toda a ordem, até circenses.
e as pessoas ficavam em torno daquela praça, nos cafés, também nos chopes, né? Então, no início do século XX, surgiu o chopp. O chopp passou a ser consumido aqui no Brasil, né? Antes era só o vinho. Muito mais de acordo com o clima da é. cidade. E tem aqui uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, os choppes berrantes. Essas casas de chopp que eram de uma alegria, estridentes, não é? Tem um comentário aqui que é do jornalista Luiz Edmundo, que conta como eram os choppes berrantes. Uma gritaria, os choppes caíam por cima das pessoas, todo mundo muito alegre, tinha pianista no lugar, não é isso? Aí, com o chopp berrante, você começa a ter a modinha, o cantor de modinha. E é interessante porque o cantor de modinha, ele fazia a crônica do cotidiano. E é a mesma época que surge o fonógrafo no Brasil. Então, você começa a ter as primeiras casas de produção de disco, né? As partituras primeiro, e os discos, e a vendagem, e aquilo começa a ter também um mercado, e você desenvolve uma cultura da noite de outra ordem. A noite é um momento mais interessante para poder fazer retratos assim, com uma técnica que eu estou usando. Também a imagem geralmente me parece mais misterioso, mas tem algum aspecto que me atrai. Teve algum momento na sua vida que você despertou o olhar para esse momento do dia, né, das 24 horas? Acho que sempre foi assim, só que é difícil às vezes pela questão da luz. Então aí tenho que usar algumas outras coisas, como uma linterna pequena para iluminar. Uma lanterna, tá? Um rebatedor, alguma coisa assim. E isso te atrai, é isso que você gosta, esse desafio? Muitas vezes são essas as características que fazem parte. Não são as características que estou procurando, não é a razão para fazer um trabalho, mas muitas vezes faz parte do trabalho. Você apresenta trabalhos feitos em vários lugares onde você morou. Que lugares são esses? O local onde morei primeiro aqui no Brasil foi Santos. Então, nas minhas pesquisas de locais interessantes que podiam ser um tema como para a pintura, foi basicamente o centro de Santos. Aqui no Rio, encontrei alguns locais que me atraíram muito. Os armazéns da área. Do Cais do Porto, da região portuária. Essa. Marcos, eu não queria terminar esse bloco sem falar da Lapa. Porque aí é também um capítulo à parte. E a Lapa, ela está lá no início do livro e está lá no final também, com o Renascimento, né? E essa Lapa, que aqui é descrita por Manuel Bandeira, imagina, que tem os boêmios artistas, né? Onde ali a literatura e o jornalismo se juntam. O que você acha mais interessante destacar dali? Eu acho interessante que a gente, como teve essa preocupação de dar continuidade, né, para que as pessoas entendessem um processo, a noite como um processo, e que está ligada a vários vetores da sociedade. Então, a Lapa é um bairro que tem essa característica, porque ele, lá atrás, você já entende ele como um lugar boêmio relacionado a Montmartre, né? Assim, essa é mais ou menos o imaginário que se tinha na época. Era um local de intelectuais que frequentavam a noite, que escreviam a respeito do bairro e da vida noturna que acontecia ali. Então tem muito depoimento na literatura que dá para a gente também entender melhor o que se passava naquele bairro. Então você entende os processos. Os anos 30 mudou completamente, depois lá na frente você vê o ressurgimento dela através da própria memória, que isso eu acho também muito interessante. A Lapa ela ressurgiu
pelos antiquários. Nós vamos falar isso lá mais no final, mas antes vamos contar outras histórias. Muito bem, nós vamos para um intervalo. No próximo bloco tem mais Noites do Rio, a Era Vargas e a paisagem urbana noturna na obra de Jan Zibert. A gente volta já. Voltamos com Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é a noite, mas em seus diferentes aspectos. O pintor alemão radicado no Rio, Jan Zibert, fala sobre o seu trabalho que retrata a paisagem urbana noturna, sombria e silenciosa. A exposição, que reúne 25 telas, está no Centro Cultural dos Correios. E Marcos Wagner, autor, junto com Léo Feijó, do livro Rio Cultura da Noite, traça o roteiro da diversão na cidade desde seus primórdios. Marcos, nós estávamos falando no outro bloco de Lapa, né, ali anos 20, depois da reforma de Pereira Passos, o Rio já modernizado, mas aí vem a Revolução de 30 e a Era Vargas muda, né, esse roteiro na cidade. O que acontece? A Lapa sofreu muito, né, porque houve um abandono e um esvaziamento e uma política mesmo de abandono. E também na Era Vargas surgem os cassinos. Então, o cassino, aí, esse momento é um momento crucial para você entender a importância do empreendedorismo noturno. O cassino, para atrair público, ele investia muito no espetáculo. E o custo do espetáculo saía praticamente de graça para quem ia assistir, porque o objetivo era o jogo. E dois empresários importantes, né, na época dos cassinos foram o Carlos Machado, dos shows, produzia, né, aqueles shows maravilhosos, dirigia, e Joaquim Rolla, que era o empresário mesmo, dono de cassinos. Joaquim Rolla é um personagem importantíssimo também. Ele entrou casualmente nesse mundo do entretenimento, porque ele ganhou um cassino numa mesa de pôquer. Era um cassino da Urca, era um pequeno cassino, e ele transformou no maior cassino da América Latina. Que espetáculo, né? Que recebeu Orson Welles, que trouxe Carmen Miranda para vários shows, né? Até quando ela volta americanizada, que canta aquela música. O que te chamou a atenção mais, assim, Carlos Machado, hein? O caso do Carlos Machado era um boêmio inveterado, e ele foi para Paris e ganhava vida fazendo espetáculos. Aí se envolveu com o show business em Paris e se envolveu, naturalmente, com a bagagem que ele trouxe de lá, com o show business daqui, e na época os cassinos estavam no auge, né? Estavam começando, mas estavam já atraindo muito público e necessitando de pessoas com esse know-how. E aí, quando é o declínio e porquê dos cassinos? Com a proibição? Com a proibição acaba. Os cassinos, na verdade, o presidente Dutra, quando eleito, porque a mulher dele, Dona Santinha... Dona Santinha era contra o jogo e não abriu mão do fechamento dos cassinos. Mas também tem uma jogada política aí, né? Porque como a imagem do Vargas estava muito associada aos cassinos, o seu predecessor tinha uma necessidade de apagar essa imagem. E esse golpe, encerramento dos cassinos, porque existiam 6 mil pessoas trabalhando só nesse universo aqui no Rio, então 6 mil pessoas ficaram desempregadas da noite para o dia. E essa mão de obra, ela foi absorvida por um outro setor, e que foi justamente o setor que estava sendo criado na época, que eram os pequenos bares de Copacabana. Jan Zibert, como é a exposição que você está apresentando no Centro Cultural dos Correios? Eu estou reunindo bastante trabalho dos últimos 10 anos, incluindo algumas coisas produzidas em outros locais que já morei, em México. A minha terra, a Alemanha, também tem alguns quadros. E a grande maioria foi feita aqui no Brasil.
dá uma boa ideia geral sobre o seu trabalho. Sobre a produção em geral, porque são bastantes trabalhos de São quantas obras? Nessa exposição de Correios vão reunir mais ou menos 25 quadros. Ian, qual é a técnica, em geral, das obras que você vai apresentar nessa exposição? Eu uso muito o desenho para preparar ou encaminhar algum trabalho, mas o trabalho final quase sempre está feito de tinta a óleo. Essa é a minha técnica. É óleo sobre tela? Óleo sobre tela. Sempre sim. óleo sobre tela. Sim, é uma técnica clássica. Sim. Marcos, e aí a noite vai para Copacabana? Aí surge Copacabana. Surgem essas pequenas boates que você falou, e esse é o capítulo, antes que você continue, que eu dizer, que eu mais gostei. Você tem 2 graphic novels sobre Copacabana, e isso deve ter incentivado você a falar mais no assunto. Eu não sei, ou é a minha memória, porque meus pais falavam muito desses anos 50, dessa noite, e aí é delicioso. Aí os cronistas também são personagens, não é? Tem o Café Society, que é muito bem comentado aqui. O que você gosta dessa parte do livro de Copacabana? Você pega essas pequenas boates de Copacabana, que a gente acabou de falar, que absorveu esse potencial profissional dos cassinos, começou a surgir uma outra geração, que é a primeira geração que frequentou a praia, de fato. Então, essa turma que frequentou a praia desde criancinha, pela primeira vez, a primeira geração que frequentou a praia, criou a Bossa Nova. Uma música fundamentalmente carioca. Fundamentalmente carioca, de Copacabana. E de Copacabana. E aí você entra pelo Beco das Garrafas. Tem essa história do beco também, é uma história que está muito identificada com a Bossa Nova, mas as pessoas que viveram na época, principalmente em depoimentos do Miele, né, ele realça que era mais frequentado pelos músicos instrumentais. Então, era o tamba trio, era o tipo de música que se desenvolvia ali, era de altíssimo nível instrumental. Os cantores tinham a sua vez, mas não eram efetivamente os que controlavam a programação. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco tem mais da Noite Carioca para você. Espera um pouquinho só. Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é a noite, que para o pintor Ian Zibert é hora de maior inspiração pela quietude da paisagem. Ian conversa com a gente sobre sua primeira mostra retrospectiva no Brasil, no Centro Cultural dos Correios. Mas para Marcos Wagner, designer e boêmio, a Noite Carioca é a força motriz da cultura da cidade. Ele é autor, junto com Léo Feijó, do livro Rio Cultura da Noite. Marcos, nós estávamos falando de Copacabana, muito animados, que eu acho que é a parte assim, mais gostosa do livro, dos anos 50, mas depois vem um declínio dessa noite quando chega a discoteca. Com o surgimento da discoteca, que é a primeira boate que realmente fez sucesso só com disco, você começa a ver que o músico começa a não ter espaço de novo, porque a questão do custo de você ter um discotecário, que era o nome do DJ na época, é infinitamente menor. Então, o empresário noturno ele começa a investir pesado na discoteca. E a primeira discoteca que realmente fez sucesso foi essa Black Horse, que está retratada aí no livro, que fez muita história, uma boate pequena atrás do Copacabana Palace. Na época da ditadura, em 64, o Black Horse foi fechado. Mas o empresário que é responsável pelo Black Horse, que era um francês, ele esperou um pouquinho e abriu logo em seguida o Le Bateau,
que também foi uma boate super importante em Copacabana também. Isso também E o você discotecário percebe. vira a grande estrela da noite, Porque não é? no início o discotecário era apenas um cara que você não sabia nem quem era, que trocava os discos. Então o Ademir Lemos, que era do Le Batô, passou a ser uma estrela. Então o disco, tem a foto dele na capa. As boates que tinham discos assinados pelas orquestras passam a ter discos assinados pelos discotecários, que mais tarde foram chamados DJs, né? Marcos, e o funk? Onde é que entra nessa história? O movimento de massa que surgiu dessas pequenas boates, através do Big Boy e do Ademir Lemos. Era claro que a frequência começava a mudar nos anos 60. Gente cada vez mais jovem queria participar da noite. E essa demanda foi aproveitada por eles no chamado Baile da Pesada, que eles fizeram um baile no Canecão e inauguraram uma domingueira para atrair, para possibilitar a entrada desses jovens que tentavam entrar nas discotecas e não podiam. O negócio fez tanto sucesso que o próprio Canecão não dava mais vazão. E eles começaram a procurar clubes de subúrbio que desse vazão para esse público ávido pela música que eles tocavam ali. E isso, naturalmente, implicava em ter grandes equipamentos, que não havia na época. Então, essa transição, esse elo entre a pequena boate de Copacabana e as equipes de som de subúrbio tem a sua própria história. Aí é a gênese dos bailes funk. Anos mais tarde você vai ver isso se transformando e, enfim, nessa direção. Jan Zibert, você apresenta na exposição também uma parte que é toda de retratos. Também. Não é isso? E aí esses são feitos no interior. Seria o mesmo tema, só que outro ponto de vista, como entrando nesses locais. Esses quadros de interiores com os protagonistas, às vezes aparecem mais perto, tem mais presença. As pessoas, às vezes, têm um pouco menos. Mas sempre tem uma ligação com o ambiente, com o espaço e com os objetos que estão aparecendo no espaço. Jan Zibert, tem alguma característica na noite do Rio que você acha interessante, que te chamou a atenção? Brasileiro e carioca é um tipo de pessoa que tem um dom da improvisação, né? Como disse um amigo jornalista alemão que passou um tempo aqui, só precisa se sair e se perder na vida carioca e rapidamente se entra em alguma história. Marcos, agora chegando mais ao final do livro, acho que a gente conseguiu fazer um mini roteiro do que está aqui. A gente chega ao renascimento da Lapa. É uma história bonita também, porque você vê a força da memória da Lapa revitalizando ela mesma. Então, por iniciativa desses antiquários na época, começou-se a fazer música, talvez espetáculos musicais e tal, dentro de lojas. Então começou a lotar as casas. Foi na época da revigoração do samba, né? Então o samba teve seu espaço ali muito relacionado à história do bairro e o antiquário recebeu muito bem esse passado. Você chegava num lugar que dentro da Lapa ainda prédios antigos, sobrados e tal, com todo o imaginário daquele bairro sendo expresso num espetáculo musical. É fascinante porque você consegue também fechar o livro com o renascimento de alguma coisa, né? Como uma coisa cíclica, né? Como você tem a história, né? Ela está para ser contada o tempo inteiro. Né? Marcos, para a gente terminar, você na pesquisa, você e Léo Feijó, durante a pesquisa devem
ter lido muitos livros, né? Entrado em contato com toda essa iconografia que está aqui, mas de livros especificamente, o que você indicaria para o nosso público? Que leitura? Olha, eu acho muito interessante os livros que abordam o início do século XX, porque a gente naturalmente, né, nós estamos no início do século XXI, a gente consegue ver que as coisas estão muito interligadas. E é muito interessante você ver a literatura, como ela percebeu uma mudança de século assim, com muita força, transformadora. Mas você lembra de um livro? Um livro? Você indicaria? Eu acho que tem um livro também que eu gostei muito, que eu já conhecia, mas li com outros olhos, né, para fazer o livro, que é o livro do Ribeiro Couto, Cidade do Vício e da Graça. Marcos Wagner, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo Rio Cultura da Noite, parabéns para o Léo Feijó também, muito sucesso para vocês. Obrigado, Leia. O programa Cidade de Leitores termina aqui, um grande abraço para você e até a próxima.